Bem, vamos começar o programa de hoje e a nossa conversa com o empresário Leopoldo Coceira, diretor da Quadra Engenharia, construtora de renome em nosso estado e que está, neste 2024, completando 45 anos de sucesso. Leopoldo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Uma agenda concorrida, disputada, mas 45 anos precisa ser comemorado. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, Mauro. Para nós é sempre um prazer vir aqui com você. A gente sabe que é um programa que tem tudo a ver com o nosso mercado, com negócios de uma maneira geral. Então é sempre uma honra estar aqui com você. Leopoldo, me diga uma coisa, 45 anos, tudo começou com seu pai, com seu tio, não é? Como é que foi rapidamente dar uma pincelada para nós nessa trajetória? Isso, a Quadra começou em 79, uma parceria entre meu pai e os 3 sócios da Coceiro, Bibas e Rubim, que eram Armando Coceiro, Alberto Rubim e Jaime Bibas. 3 arquitetos, e eles se uniram para resolver fazer prédios. E aí nasceu a Quadra. Só que logo um ano depois, os 3 daí que quiseram... é Quadra, já daí eram a Quadra, 4. exatamente. E um ano depois, os 3 resolveram sair e o papai continuou a Quadra, que na época também tínhamos a Antônio Coceiro Construções e a Quadra, que era mais, vamos dizer... Projetos, mais arquitetura. E ela mais tímida, vamos dizer assim. No decorrer dos anos, a Antônio Coceiro Construções ganhou projeção, fizemos muitas obras através dela e tudo, e a Quadra sempre menorzinha, mais tímida, até que nós resolvemos inverter e fazer com que a Quadra, por ser um nome menos pessoal, queríamos tornar a empresa uma coisa mais impessoal e começamos a ir desligando o Antônio Coceiro e levando a Quadra. E a Coceiro, Bibas e Rubim continuou com a arquitetura? Continuou paralelamente com a arquitetura. Depois o Jaime Bibas veio a falecer, o Alberto Rubim parou e hoje a Coceiro, Bibas e Rubim é Armando Coceiro Arquitetos Associados. Continua projetando para nós e também tem já aí longos anos no Durante seu muito tempo vocês não atuavam como incorporadores, né? Vocês construíam para incorporadores. A Antônio Coceiro fez muito isso. Construímos muito para terceiros. A Quadra também é um nicho nosso, como hoje construímos para a Level Incorporadora, da Daniela e da Patrícia Schrack, que são nossas grandes amigas, parceiras, e nós construímos para a Level, já construímos para outras incorporadoras, e isso faz parte do nosso métier também. E obras públicas, Leopoldo? Também temos algumas obras públicas, trabalhamos nesse segmento também, como privada, indústrias, serviços de uma maneira geral, supermercados, hospitais. Bem, mas com a chegada aí dos filhos, né? Quando entra Leopoldo e Toni, a coisa pega uma aceleração para o mercado imobiliário, não é verdade? Que é mais frenético e assim por diante. O que aconteceu nesse sentido foi o seguinte: a gente passou por uma grande crise no final dos anos 90 e a gente meteu na cabeça que a gente precisava criar obras e não aguardar elas ser chamado, convidado por um terceiro ou receber projeto de terceiros. Então a gente precisou criar as nossas próprias obras. E isso foi um pontapé, foi uma mudança, uma virada de chave para nós, quando nós então lançamos o edifício Centurion na municipalidade. Então nessa segunda etapa, vamos dizer assim, da Quadra, estamos falando aí de 25 anos atrás, a gente criou isso foi um pontapé com o Centurion, foi o início de uma nova era dentro da empresa. Então, nós fizemos isso, adquirimos o terreno, lançamos, vendemos o prédio em 90 dias, 100% dos apartamentos já de 1 por andar com 300 metros quadrados, ou seja, a Quadra sempre nesse padrão. Pensou grande. No alto padrão, pensando grande, pensando no alto padrão. E vendemos esse primeiro empreendimento para amigos. E isso nos deu ânimo, força e começamos a trabalhar, fizemos parcerias
com várias outras incorporadoras. Você já calculou quantos metros quadrados nesses 45 anos? Mauro, já a gente tem um levantamento que são aproximadamente 3 milhões de metros quadrados construídos de obra civil. A gente não tem asfalto, a gente não tem... É de obra civil que está contabilizado aí, aproximadamente 3 milhões de metros quadrados. É muita coisa. É um bocado. Bem, e o que você está programando é um ano diferente. Terá um ano com muito movimento em torno da quadra, muitos lançamentos, muitas entregas e assim por diante. O que é que ocorrerá no decorrer desse ano? Naturalmente haverá uma festa, um momento festivo e assim por. Temos, no nosso cronograma desse ano, temos aí, no início do segundo semestre, o lançamento do nosso livro, comemorativo aos 45 anos da quadra, escrito pelo jornalista e ex-companheiro de vocês aqui na RBA, Cléster Cavalcante, ganhador de 2 prêmios Jabuti, um cara renomado nacionalmente. Então, ele está escrevendo, concluindo já o nosso livro para ser lançado logo no início do segundo semestre. Em dezembro, temos a nossa festa de 45 anos. Eu estive na de 40. De 5 em 5 ela acontece, então teve a de 40, esse ano teremos a de 45. E temos mais 2 lançamentos para o final do ano também, ou início do próximo, dependendo se a gente conseguir, porque como temos esse meio de campo com a Pininfarina, envolve reuniões... Vamos já chegar lá. Envolve reuniões internacionais, tudo, então pode acabar atrapalhando um pouco, atrasando um pouquinho. Leopoldo, como você mostrou aí no Centúrio, vocês sempre tiveram um xodó para o lado do Marizal, né? E agora vocês têm um lançamento do prédio mais alto de Belém, o Iconic, em plena doca, né? A doca que tem alagado bastante, mas vem aí o parque linear, vamos ver se para esse alagamento. O que é que tem de diferente nesse Iconic, além de ser extremamente alto? Bom, o Iconic já tem uma arquitetura totalmente contemporânea, projeto do arquiteto Rui Carneiro, aqui de Belém, paisagismo do renomado Benedito Abud, para mim o maior paisagista brasileiro. Vocês fazem um mix, né? Vocês colocam o profissional local, pega um nacional, agora já tem internacional. Isso. E temos aí também no Iconic a arquiteta, competentíssima arquiteta, Conceição Barbosa, que fez os interiores, o projeto de interiores. É um prédio, uma localização extremamente privilegiada, 2 apartamentos por andar com 193 metros quadrados. Esteticamente é diferente de tudo que se tem em Belém, tanto que é um projeto que já saiu em perfis internacionais de design, reconhecendo o projeto daqui de Belém, desenvolvido aqui em Belém. Então isso para nós é um motivo de muita satisfação e orgulho. E o Iconic tem 500 outras coisas. O Iconic tem 2.500 metros quadrados de área de lazer. O Iconic é o primeiro prédio de Belém residencial que tem um parque aquático infantil, que tem piscina, área de lazer completa, tem tudo no prédio. E para fechar com chave de ouro, a gente convidou para uma collab inédita também aqui em Belém, a Tudo Conveniência, para ter uma loja da Tudo dentro do Iconic. E aí eles criaram... Automatizada. Totalmente automatizada, só que com altíssimo padrão. Então o mix da Tudo... Óbvio que não completo, porque também não cabe. Então, resort, se quiser, não sai de lá, né? Mas a ideia é essa. Então, o mix da Tudo vai totalmente automatizado para dentro do empreendimento, através da Tudo Express. Então, os Aguilera adoraram a ideia, entraram de cabeça com a gente e vamos tocar isso em vários outros empreendimentos junto com eles, inclusive nos que já estão prontos. Em breve, começaremos a... Quanto tempo de obra, Leopoldo? O Iconic a gente vai lançar agora, final do mês. Passa-se normalmente 1 ano fazendo a comercialização, inicia a obra em 4 anos, está pronto. Uma pergunta, nós não estamos aí muito atrasados nesse tempo de obra em relação ao resto do mundo? Nós não demoramos muito para a construção de um empreendimento? Mauro, às vezes sim, mas no nosso caso, por exemplo, é uma opção. O nosso sistema de construção... O teu modelo de negócio só faz iniciar o empreendimento depois de tantos % vendido? Seria isso? Mais ou menos. E então eu preciso dilatar um pouquinho esse prazo
para facilitar para o nosso cliente. Sim, até para diluir Com isso o pagamento. eu aumento... Se for mais rápido, ele tem que também desembolsar mais rápido. Eu diminuo o leque de clientes. Então, é estratégico para nós fazer em um ano a mais do que se faz normalmente. São Paulo faz com 3 a 4 anos, a gente está fazendo... Não tem nada a ver com tecnologia de construção? Não, não tem. Não tem. É uma estratégia financeira. Estratégia financeira, perfeito. É isso. E tem dado certo, tá? Os clientes ficam satisfeitos, a gente consegue fazer com qualidade naquele período, então está tudo dentro do figurino. E o Iconic já veio diferente, você achou uma bandeira do Pará lá na frente, bastante grande, quer dizer, ali na doca chama uma atenção muito grande, né? Imagino que a motivação é pelo momento que o Pará está passando, não só com muita chuva, mas com muitas novidades, né? A gente vive um momento, Mauro, que eu costumo dizer que é o seguinte: a gente está recuperando o orgulho de ser paraense, por vários aspectos, Estamos tendo um bom governo, temos 2 ministros em pastas estratégicas para o nosso Estado, estamos tendo uma excelente interlocução do nosso governador com o governo federal, isso ajuda demais, você sabe disso. Estamos prestes a realizar uma COP em Belém, ou seja, a gente sabe que a cidade vai precisar passar por uma transformação. Preocupa um pouquinho porque já estamos meio em cima da hora e ainda não começou lá muita coisa. Somos brasileiros, tudo em cima da hora. Mas a gente sabe que correndo na hora H dá para acontecer. Então a gente está vivendo um momento de orgulho em que os olhos do mundo nesse momento e nesse próximo ano estarão voltados para nós. Então nós temos que aproveitar isso. Nós estamos muito orgulhosos de tudo isso que vem acontecendo, do que vai acontecer ali na doca. Quando a gente comprou esse terreno, a gente não fazia ideia de COP, a gente não fazia ideia de que ia haver uma obra na doca, a gente não fazia ideia de nada disso. Então, quando a gente foi vendo tudo... É um terreno bastante grande, né? Quantos? O terreno tem 2.600 metros quadrados. Ainda tem uma saída, doca. parece que pela... Não. E em plena doca. Então, é fantástico o terreno. A doca, passando pela intervenção que vai passar, que eu já vi o projeto, mais ainda vai valorizar o nosso empreendimento e todos os outros nossos que estão ali ao redor da doca. Então, assim, esse resgate dessa emoção... É simbolizado pela bandeira, que está 24 horas lá até o final da obra. Dessa emoção da gente ver a bandeira do Pará tremulando, da gente comentar sobre aquilo, da gente falar daquilo. E aí nós tivemos a ideia de colocar nesse terreno, em plena doca, uma bandeira em um mastro de 25 metros de altura, uma bandeira gigantesca, que dá para ver de qualquer lugar da doca, como a prova do nosso orgulho, uma empresa genuinamente paraense. Não quer calar, os outros empreendimentos também terão a bandeira do Pará, porque aí... Temos essa expectativa de, em todos os lançamentos, começarmos a colocar... A gente vê os atacadistas aí, Açaí, Atacadão, tudo com a bandeira nacional, né? Isso. E a bandeira do Pará ao lado. Isso. Isso chama atenção, realmente. Chama atenção, e a gente quer colocar só do Pará. É um momento de orgulho, é um momento de resgate, é um momento que os olhos internacionais estão voltados para cá e a gente precisa fazer a nossa parte também, trabalhando, gerando emprego e também fazendo marketing em cima do nosso estado. Sem dúvida. Leopoldo, ainda na doca, mas lá na ponta, você anunciou que é o número 1, vem aí o Il Paládio, né? O prédio mais luxuoso da cidade e maior também. 600 e tal metros quadrados o apartamento, está todo vendido, né? Sim, faz tempo. Então, graças a Deus, temos gente com grana na cidade, é uma coisa de... O que é que você está imaginando aí para entrega? O que é que vai ter de novidade na entrega desse prédio? Aí é surpresa ainda, a gente não pode falar, mas vamos fazer uma bela festa para entregar o Il Paládio, que é o empreendimento... Sim, vira um cartão de visita. É um cartão de visita, é um cartão postal nosso, é emblemático, é um apartamento de 1 por andar com 620 Ele terá metros iluminação quadrados. cênica externa? Não, não tem. Aquela iluminação que foi colocada era das sacadas, quando cada um começa a fazer obra nos seus empreendimentos, nas suas unidades, pode retirar. Mas pensando nisso, a quadra já se antenou e agora já vem o próprio Piazza by Quadra, já tem iluminação lá em Batista cênica. Campos. E o Iconic, também naturalmente. Também terá, já está no projeto, pelo lado de fora. Sim. Por mais que você faça alguma intervenção dentro, coloque reiki, cortina... Teremos um skyline da quadra. Teremos. E, quiçá, daqui a pouco, de várias outras,
que é uma tecnologia, é um desejo É disponível, que é para hoje todo mundo facilitou ver. bastante. Isso é muito Fica bacana. bonito. Quem quiser fazer, a gente estava conversando essa semana no Embob Experience e conversamos com vários outros amigos de construtoras que, assim, o nosso mercado ele é muito bom por isso. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem lugar. Então, a gente não tem aquela visão de copiar, de ser copiado, de não sei o quê, de não sei o quê. A gente gosta de inovar, tem espaço para todo mundo, tem empreendimento para todo mundo, está todo mundo que lança, está vendendo bem, o mercado paraense está muito bom, está aquecido e o que a gente precisa é cada vez melhorar. É verdade, vocês não têm reclamado nada, a coisa está funcionando muito bem. Não, e você falou há pouco aí do Piazza by Quadra, que é em frente à Praça Batista Campos, que finalmente tem uma placa lá dizendo que vão reformar. É simbólico, né? É bem chamativo também, o ponto dele. Né? Também emblemático. Tem uma coisa que eu costumo dizer que a quadra gosta muito, é terreno com grife. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala num terreno e o Paládio, ele é DOCA número 1. O número 1 dele é porque é o endereço. Sim, é DOCA sim. número 1. Aí nós temos número 3, é o Sunset, número 5 é o Quadra Corporate. É um do lado do outro. O Piazza é um prédio onde era a residência do jornalista Rômulo Maiorana. Então, são prédios que você fala o endereço, você fala o que era. Aí as pessoas lembram. E as pessoas já linkam. Então, o Quadra Brás Corporate, na Brás de Aguiar, era uma parte do Colégio Moderno. Então, quando você cita, ele já vem. O próprio Iconic é onde era a Companhia Paulista e a Nipobras, que funcionaram durante muitos anos ali. Então, a gente sempre gosta de fazer esse Qual é a link. previsão da entrega do Piazza by Quadra, na Batista Campos? O Piazza mais 2 anos. Você já desativou, inclusive, a loja. A loja já saiu de lá, está todo já foi vendido. pra DOCA. Já. A loja é para vender, naturalmente. Está todo vendido, cai fora. Todo vendido há mais de ano. A gente desativou a loja, na realidade, porque a gente fez a loja da DOCA e passou toda a operação para lá. A entrada dele não é pela Padre Eutico, é só piscina. A entrada é pela piscina Tamoios. Com borda infinita. Pela Padre Eutico você tem toda a área de lazer com vista frontal para a praça. Então a piscina você vai ver a garça direto. Vai. Da piscina você fala com um amigo que está caminhando na praça. Esse era o sentimento. E a entrada ficou pela Tamoios. É realmente interessante. O Quadra Brás, na Brás de Aguiar, né? É o primeiro prédio comercial na Brás de Aguiar. Por incrível que pareça. Altamente comercial, não tinha nenhum prédio comercial. E nós lançamos, fizemos... E parece que você gostou tanto de lá que a sede da quadra vai ser lá. Vai para lá, a sede da quadra vai para os 2 últimos andares. E a nossa entrega lá está prevista já agora para setembro. Vocês têm também um xodó pela Brás de Aguiar. A gente sabe que se deu certo, não tem que mexer, né? Há tempos atrás a gente pensou em se mudar de lá e a gente sentiu que o papai não ficou muito feliz. É verdade. A gente tinha comprado um outro local para ir e sentiu que ele não ficou muito feliz e a gente recuou, eu e meu irmão, recuamos, vendemos a outra área e aguardamos. E aí pintou a oportunidade do Quadra Brás Corporate, lá pertinho, vamos mudar. Ele está tranquilo. 50 metros de distância para a nossa atual sede. E ele ficou muito feliz e assim vamos continuar lá na Brás. Viciado pela Camões, pode ser. Com toda certeza, tem a Camor no meio do caminho, ele se dá com todo mundo ali na região, isso é muito bacana. Ele será entregue esse ano, setembro. Está dentro dos 45 anos. Em setembro. Esse ano nós temos 2 entregas, que vai ser daqui a 60 dias o Il Paládio e em setembro o Quadra Brás Corporate. Vamos lançar o Iconic final desse mês. E vamos lançar no segundo semestre os dois empreendimentos no terreno da Prosegur. Então vamos lá para esses 2 empreendimentos que chamou uma tremenda atenção, que você foi lá em Turim, quer dizer, você disse, você não tem ninguém aqui que entenda de design, por que ele já foi buscar lá uma opção italiana? É um negócio assim, né? O cara que projetou o carro da Ferrari. Pô. Bem, esse terreno da Prosegur, ele liga a municipalidade a Senador Lemos, é um negócio grande. Você vai ter 2 torres. Sim. Uma de frente para Senador Lemos e outra de frente para a municipalidade. Isso. Elas são parecidas, as torres? Esteticamente, elas têm a mesma linha, elas conversam. Isso foi um pedido nosso para a Pininfarina. Elas esteticamente serão a mesma linguagem. São gêmeas? São gêmeas. Torres gêmeas. Porém... São grandes, são altas? Elas têm um muro no meio e são 2 empreendimentos totalmente distintos. Elas não vão ter interligação? Não tem interligação. A da Senador Lemos são
4 apartamentos por andar, com cerca de 160 metros quadrados, com entrada e saída pela Senador Lemos. A da municipalidade serão 2 apartamentos por andar, com mais ou menos 330 metros quadrados cada. E vista para a Bahia. Também entrada e saída pela municipalidade. Projeto local, como você falou que a gente gosta de misturar. O projeto é do Armando Coceiro Arquitetos Associados, um projeto fantástico. E aonde que entra a Pininfarina? Projeto paisagístico Benedito Abud, novamente. E a Pininfarina entra no design. Ela entra na fachada e mais algumas áreas comuns do prédio. E o que levou vocês a recorrer a um escritório famosíssimo de grife internacional, que deve ser caro, né? Isso não encarece o produto aqui? Encarece. Encarece. Como encarece uma Ferrari, tem quem compre. Então, o sonho, ele não tem limite. Então, a Quadra tinha o sonho de fazer isso. Há muito tempo a gente pensa nisso. Quando a gente comprou esse terreno no ano passado, imediatamente veio na cabeça, aqui cabem 2 Pininfarina. Então, desenvolvemos o projeto em Belém, tratamos com a Pininfarina, fizemos essa parceria, assinamos o contrato. Então, o projeto já foi desenvolvido, vocês já têm, já entregaram para a Pininfarina. O projeto preliminar, porque a Pininfarina pode intervir. Ela vai fazer o acabamento. Porque quando ela mexe em forma, em tudo isso, mexe também internamente. Mas o projeto básico já está... São altas as torres? Sim, são altas. Tem uma torre, a torre da Senador Lemos vai ter em torno de 137 metros de altura e ela já passa do Iconic, que hoje é o mais alto. E a torre da municipalidade, ela vai ter 147 metros e será a torre mais alta de Belém também. Então, a gente está vindo nessa sequência aí. O nome das torres também é Pininfarina que vai cuidar? Não. O nome é com o nosso marketing, é com a gente, mas ainda estamos em estudos para isso. O lançamento será este ano? A nossa ideia é lançar ainda esse ano, mas se não der tempo, no máximo em janeiro, fevereiro, a gente já lança os 2 empreendimentos. Então, produtos de alto luxo. Altíssimo padrão, alto luxo, coisa que Belém ainda não experimentou. Nós já estamos vindo com essa pegada no Iconic e nas 2 torres da Pininfarina nós vamos elevar um pouco mais. Por que o metro quadrado em Belém é tão caro, hein, Leopoldo? Ele é tão caro comparado a quê? Se eu for em São Paulo, eu olho para ele e acho que é barato. Então, é muito difícil. Sim, dizem que comparado ao Nordeste, vamos é dizer, muito difícil essa como comparação. Fortaleza, nós temos vários Recife. problemas que fazem o nosso metro quadrado ser caro. Primeiro, nós estamos longe dos grandes centros industriais. Isso aumenta em frete, nos prejudica muito nessa situação. Nós temos o nosso solo, ele é péssimo, você sabe disso. Toda aquela região da Doca, então é um custo da de beira fundação que a gente, muito grande. Só o custo de fundação para um prédio ali na Doca, ele aumenta em 10% o custo da obra. Tudo aterrado. A Doca foi aterrada, você sabe disso. Então, lá, antes da gente começar a aparecer com um prédio, já tem um vão outro 60, 70 metros de estaca para baixo. Então, é um custo absurdo que a gente tem. Você chega em São Paulo, você vai fazer um prédio, você escava 3, 4, 5 subsolos em algumas regiões. Por quê? Porque o solo é muito bom, o que faz baratear o custo do empreendimento. Então, a gente sofre com vários fatores. Então, em São Paulo, você pode fazer um prédio de alto luxo em Higienópolis ou na Doc Lobo, ali nos Jardins, e pintar o prédio. Aqui tem que ser revestido Aqui em Belém, se você pintar o prédio, com a nossa umidade, com o nosso clima, com tudo isso, o prédio de ano em ano está estragado. Tem legislação já aqui obrigando... Não. Não? Então, o que é que acontece? Nós temos uma construção, sim, mais cara do que várias outras cidades. Isso é fato. Então, encarece. Fora isso, nós também estamos num nível de construção que não deixamos nada a desejar para várias cidades do Nordeste, do próprio Norte. E nível de inovação? Também. Eu li agora que os novos lançamentos estão priorizando a área de piscina na cobertura, porque o adensamento de vários prédios traz sombra
nas áreas de piscina. Nós estamos nessa linha? Isso é muito Eu relativo. li agora que a tendência, depois da pandemia, naturalmente, é um elevador delivery, né? Que suba aumentou muito a busca pelo delivery de alimentação, né? Então, um elevador delivery. Essas inovações já chegaram aqui? Já tem construtoras lançando. Nós mesmos já fizemos cobertura, área de lazer em cobertura de prédio. Tem uma outra construtora aqui de Belém que usa o elevador delivery. Então, assim, são inovações que nós temos que mais à frente ver como funcionam, né? Então, assim, a gente gosta muito de estudar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, sou meio receoso com a área de lazer na cobertura para determinado tipo de empreendimento. Você gera um volume de pessoas indo para a cobertura muito grande, você sacrifica elevador, você moleque descendo todo molhado de piscina, de tudo isso. Então, assim, cada empreendimento tem seu perfil. Então, por exemplo, no Rio Paládio, não cabe uma área de lazer na cobertura. Mas num estúdio, num prédio de estúdio, de flat, cabe uma área de lazer na cobertura. Então, são percepções que cada construtora tem a sua, que cada construtora tem as suas ideias, tem as suas percepções, tem seus arquitetos. Então, assim, não é uma regra. Não é uma regra. São diferenciais comerciais. São diferenciais, né? comerciais. E em termos de inovação, também, hoje, nós já temos empreendimentos em construção que vamos entregar com Alexa funcionando, com automação na sala, com ar-condicionado, com tudo que for no controle remoto na sua sala. Nós já vamos entregar uma central que você vai controlar tudo. Você está indo para casa e do carro, pelo seu celular, você já vai ligar o ar-condicionado, destravar uma porta, acender a luz. Então, isso tudo já estamos nós vamos trazendo. a um breve intervalo. No segundo bloco, eu quero conversar com você sobre Plano Diretor de Belém. Você é um crítico desse plano. Nós temos uma eleição municipal, nós vamos eleger, além de prefeito, uma nova Câmara Municipal. É justamente a galera que toca esse plano, né? De repente, a gente pode até abrir a cabeça deles, porque eles ficam prometendo mil coisas aí em comícios e na televisão e não tocam no plano diretor. Eu queria que você detalhasse para nós o que é esse plano, os benefícios que ele traz para a cidade e principalmente os malefícios, ok? Tá? Eu volto já. Bem, estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o empresário Leopoldo Coceiro, diretor da Quadra Engenharia. Leopoldo, ele perguntava no bloco anterior sobre o Plano Diretor de Belém, né? Aquele que faz o zoneamento, onde pode ter prédio mais alto, prédio mais baixo, onde pode construir isso, construir aquilo. Muito pouca gente sabe da existência desse plano, não é algo extremamente popular. Muita gente se pergunta como é que na DOCA, do lado direito, é cheio de prédios, do lado esquerdo não tem nenhum. Por que isso? O que é que tem de tão feio do lado esquerdo, né? Por que que na Cidade Velha não tem nenhum prédio alto, para não atrapalhar a catedral? Por que que na Braja Guiar tem tão poucos prédios no Reduto? E assim por diante, as pessoas se perguntam sem saber que existe uma legislação em torno disso. Bem, esse plano tem uma série de incorreções. Ele não foi atualizado de acordo com o que exige o mercado, o que exige o crescimento da cidade, né? Tomara que uma nova legislatura de vereadores traga alguém abalizado para tratar deste assunto, para conversar desse assunto. Qual é a sua opinião sobre essa questão da DOCA? Aliás, em frente do Iconic, as águas de março chegaram também, né? Isso lhe preocupa? Mauro, o plano diretor é um caso atípico. Primeiro que ele já deveria ter sido reavaliado em 2018 pela legislação. Ele deve ser revisto a cada 10 anos. E o nosso plano diretor atual é de 2008. Imagino. Em 2018 ele completou 10 anos, nada andou. E agora ele já está mais perto dos 20 do que dos 10. Nós já estamos em 2024 e ele está sendo revisto, mas não temos ainda um prazo, está sendo revisto. Ele tem algumas incorreções, como você disse, ele é um pouco obsoleto em alguns aspectos, ele poderia sim melhorar a cidade, mas isso vai muito de ideologias. O plano diretor ele é sempre conduzido pela legislatura atual do momento que ele é feito.
e pela Prefeitura Municipal também do momento que ele é feito. Que tem uma influência muito grande no parlamento. Que tem uma influência extrema. Sim. Então, o que é que acontece? Os estudos são direcionados pela Prefeitura, depois são levados à Câmara Municipal, depois são sancionados pelo prefeito. Dependendo do prefeito que esteja, tem a sua visão. Então, tem um prefeito mais que gosta mais do progresso na área da construção, tem outro prefeito que gosta mais da mesmice na área da construção, tem outro que não quer construir nada alto, tem outro que quer tombar tudo, cada um tem a sua visão. Aquela história da direção do vento, se você enche de prédio ali na Pedro Álvares Cabral, você empata o vento vem da Bahia? Não, ele não vem da Bahia Já naquele tá ponto, isso tem estudos técnicos feitos, daquele ponto, então isso aí da Pedro Álvares Cabral, é balela. Mas tem vários outros aspectos, como a Cidade Velha abandonada do jeito que está, precisa ser repensado no plano diretor, uma salvação para a Cidade Velha, para que Belém no futuro não tenha bairros fantasmas, bairros que só vão ter droga, prostituição, crime, que é só o que tem, e a gente cada vez mais afastando... Ninguém pode construir nada lá. Afastando o turista. E os prédios abandonados. Eu cito muito um exemplo que eu gosto, que é a Catedral de Santiago, do Chile. Você atravessa uma rua de 10 metros de largura e você tem um prédio comercial todo espelhado que reflete a própria catedral. E aqui em Belém você não consegue fazer nada novo perto de algo antigo. Resumindo, o antigo está condenado. Então, o papo furado do entorno. Por ser histórico, por tudo isso, o antigo acaba ficando condenado. Se você trouxer para vários terrenos que já foram demolidas as casas, que tem áreas na Cidade Velha, construções contemporâneas, mais modernas, etc., o que é que a gente faz? A gente resgata o resto. Mas isso são pontos de vista, cada um tem o seu. Eu não sou político, é o meu ponto de vista. Mas é uma pena que a nossa Cidade Velha esteja caminhando nesse sentido. O que acontece na DOCA, Leopoldo? Por que o lado esquerdo? Porque o lado esquerdo é o reduto. E o reduto também foi tombado nesse sentido. No reduto você pode construir em algumas áreas 7 metros. E não há previsão de alteração? Ou esse estudo você está acompanhando? Não acredito que passe por isso. Nós temos no reduto algumas áreas que fazem 7 metros, outras que fazem até 19 metros. Não mais do que isso. O próprio Shopping Boulevard, quando foi construído, precisou de um apêndice na lei, precisou e agora de uma negociação. O Shopping Boulevard comprou a área que era a indústria da Febo. Atravessando a rua. Um projeto maravilhoso lá que inclui uma torre, inclusive uma torre hoteleira. A coisa não pode começar porque a legislação... Isso é Belém. Isso é Belém. Eu quero dizer o seguinte, quando deram a licença para o shopping, graças a Deus deram, porque olha o que gera de emprego, um lugar para o turista, um lugar para nós também. Então, assim, isso é fantástico. Então, a gente tem que fomentar o empreendedorismo, principalmente um shopping que, além de um grupo status, que é um grupo local, tem participação de fora, de outros empresários de fora, de outros grupos, fundos. Então, é muito importante para a nossa cidade esse tipo de coisa. E esse engessamento do nosso plano diretor, ele me preocupa. E eu tenho medo de algumas vezes, quando ele vai para estudo, de que ele piore. A gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Tem gente que participa desses estudos que sempre quer mais retrocesso. Que a galera do quanto pior, melhor. Então, a gente não sabe. Claro que não tô generalizando, mas tem muita gente que não quer realmente. Há anos atrás teve um vereador que queria que na Avenida Nazaré só se construísse prédio de 3 andares. Graças a Deus não passou. Em outras... O que acontece na Braja Guiar? Por que a Braja Guiar, da Rui Barbosa até a Cerzedela, é proibido construir prédio mais alto? O que é que empata? É uma aberração. É uma aberração da lei e dos estudiosos em patrimônio histórico. Porque é o seguinte, a Braja Guiar, da Generalíssimo até a Rui Barbosa, o próprio Quadra... Nós estamos construindo 2 empreendimentos nesse... Estamos construindo Ares da Brás, em parceria com a Level, onde era o antigo Espaço Verde, no primeiro quarteirão. E no segundo quarteirão estamos construindo o Quadra Brás Corporate.
A partir do terceiro quarteirão, você só constrói 19 metros de altura. Por quê? Porque está em área de entorno de bens tombados, de bens de interesse à preservação. Mas seria o cemitério da Soledade? Envolve alguns casarões pela Benjamin, aquelas casas antigas que tem ali lá, pela Benjamin. Mas o que é que um prédio na Brás de Aguiar vai causar de malefício para casarão na Benjamin ou na Doutor Moraes? É inexplicável. Você tem, por exemplo, um imóvel aqui, um exemplo, onde é o CREA hoje, na esquina da Doutor Moraes com a Brás de Aguiar. Se ali quisesse fazer um prédio, você não poderia, você só pode levantar até 6 andares. O que inviabiliza, fica caríssimo. O Palacete Faciola está lá na outra esquina, o cemitério está lá na outra quadra. É inviável, eu não entendo isso. E inviabiliza, os 6 andares não viabiliza, não tem como a conta fechar. Alguns outros empreendimentos que tentaram fazer nessa altura não saíram do papel, porque a conta não fecha. Leopoldo, como deve ser esse parque linear da Tamandaré, que vai valorizar estupidamente a Tamandaré, também vai ficar afetado pelo entorno da Cidade Velha. Exato. Vamos ter um parque bonito, uma obra legal, e o entorno não pode inovar, renovar e trazer progresso, porque a legislação não permite. É essa a situação. A DOCA a mesma coisa, um lado é reduto, o outro é o Marizal, então pode. A Brás, ela secciona em plena Rui Barbosa, e é um crime você ter prédios feios, casas velhas, não estou falando de casas antigas que mereçam ser preservadas. Revitalizadas e preservadas. Exatamente, mas tem umas porcarias por aí que o dono quer vender, que a gente quer comprar, a gente, quando eu digo, eu falo, o mercado quer comprar, os donos querem vender, empreendimentos maravilhosos e bonitos poderiam sair em várias áreas de Belém, renda e tudo mais, impostos e tudo isso, e às vezes uma pequena falha na legislação prejudica tudo isso. Então tem vários, não é só a Brás de Aguiar, tem vários locais em Belém que merecem essa atenção especial. A Brás de Aguiar, já falei isso para 3 prefeitos e não aconteceu. A Brás de Aguiar é uma rua de 1 quilômetro. Ela tem 1 quilômetro da Generalíssima Cerzedelo. Ela já merecia ter recebido uma revitalização, ser uma rua modelo, para que de lá a gente pudesse espalhar esse projeto em outras ruas. Inclusive alagando, né? A fiação poderia ser enterrada. A fiação é uma coisa terrível, que está em Belém toda, inclusive muitos e muitos cabos de empresas que nem operam mais. Nada, o que tem da Oi aí sobrando. De Oi, de não sei o quê, mas que ninguém vai lá tirar. Postes caindo pelo excesso de peso que acontece nisso, entendeu? Então é uma tristeza o que a gente está vendo e não há uma providência. No caso da Brás de Aguiar, por exemplo, mangueiras caindo, postes tortos que vão cair a qualquer momento, dependendo da chuva, etc. Então é muito difícil para a gente que o poder público não veja com os mesmos olhos a nossa cidade. E você pega uma Brás de Aguiar, que no entorno dela tem grandes empresas, multinacionais inclusive, como Hidro, como outras empresas, como bancos, que têm um potencial gigantesco para colaborar. Poderia haver um projeto ali maravilhoso, bancado por essas entidades. Eu já levei isso a um prefeito no passado, a sugestão, tudo isso, de juntar a própria FIEPA, a Associação Comercial, entrariam, conseguiriam. Leopoldo, não conseguem resolver a João Alfredo, que também é algo extremamente simbólico. A invasão de camelôs continua. A reforma atual que estão fazendo, diz que vai começar no Ver o Peso, não inclui a João Alfredo. Né? São as incoerências do que a gente vê. Essa semana, não sei se você viu o vídeo do Boulevard da Gastronomia, que foi inaugurado recentemente. Já está sendo depredado. O que está acontecendo lá. Então, quando a gente faz uma obra assim, que a gente está pensando no turismo e tal, infelizmente, nós temos que também botar vigilância, nós temos que colocar policiamento. Por quê? É uma obra que foi inaugurada tem alguns meses e que daqui a mais alguns meses está toda depredada. Perdemos a obra. Então, assim, é muito importante a gente unir os esforços. O próprio empresariado está de olho, denunciar, mostrar. Agora, o empresariado deveria se reunir e interferir com informações nessa próxima eleição.
saber que esses vereadores vão cuidar desse plano, vão aprovar ou não esse plano, né? Que este assunto viesse à pauta, viesse à mesa, que normalmente não vem. Esse assunto, na realidade, ele vem da prefeitura, tem o CDU é quem faz todo esse estudo. Hoje ele está sendo feito, eu acho, na Universidade Federal do Pará, que tem pessoas competentíssimas. A construção civil é quem mais gera emprego. Exato. Então tem uma relação direta, vamos fomentar a construção civil através da atualização desse plano. E vamos gerar emprego, se a gente diminuir for ver o déficit. o que está acontecendo em Sul, Sudeste e Centro-Oeste em relação à construção civil, nós estamos atrasados 500 anos em relação à legislação. Então, mas o problema é que a gente não pode ter só, eu até citei isso no Imob Experience agora, a gente vai ter a COP aqui em Belém. É muito bacana a gente falar do meio ambiente, a gente proteger o meio ambiente, eu mesmo sou um apaixonado por isso. Cada vez mais estamos procurando nos nossos empreendimentos mais sustentabilidade, contratando consultorias, fazendo uma série de coisas para ter mais sustentabilidade. Por outro lado, é muito importante que a gente se mostre para o exterior não apenas como uma floresta, que eles não achem que vão chegar aqui só vão ver árvore, macaquinho bonitinho, passarinho bonitinho, ararinha azul. Eles têm que entender que tem um povo que precisa sobreviver dessa floresta. E esse povo, ele é necessitado, ele é carente, seja nos nossos interiores, seja no centro da floresta, seja nas nossas capitais do norte do Brasil, que envolve a Amazônia e tudo mais. A gente precisa também trazer indústrias, a gente precisa também gerar emprego, a gente precisa melhorar a construção, preservando a floresta, gerando com sustentabilidade esses empregos, mas a gente não pode pensar, vir um chanceler de um país qualquer desse aí bater no peito aqui em Belém, um presidente, para dizer, não pode derrubar árvore. Eles não têm mais nenhuma lá porque fizeram isso para crescer. É verdade. Agora a gente não pode crescer também. Então, assim, é óbvio que nós temos que preservar, mas acima de qualquer árvore está a vida dos nossos indígenas, dos nossos amazônidas de uma maneira geral, que é uma população extremamente carente e que, se aos olhos do mundo a gente começar a gerar emprego, vierem para cá indústrias internacionais e tudo isso, a gente melhora a população da Amazônia, a gente traz mais renda para essa população e menos ainda ele vai precisar derrubar árvore, extrair ouro ilegal, vender coisa errada. Por quê? Porque ele vai ter emprego, ele vai ter subsistência. Isso é fundamental. Vamos ver a tecnologia no seu setor. Por que ainda hoje nós ouvimos batistaca? Não é algo extremamente ultrapassado? Depende muito, isso é uma questão técnica, depende muito do tipo de solo. Então, em alguns locais a gente já usa, em alguns locais a gente já usa a hélice, que é perfurando. A gente volta para o início da nossa conversa quando a gente falou do solo de Belém. Tá? Então, quando a gente vai fazer um tipo de fundação, por exemplo, num prédio na Brás de Aguiar, você não passa por isso. É totalmente diferente a fundação. Alto, sem problema, é alto, dá para tem fazer subsolo, você faz aí com na hélice. doca você tem que tremer. Na doca é totalmente alagado, a gente mete perfil metálico, os finados conhecidos trilhos, né? Então, o estaqueamento é com perfil metálico. Então, é a situação realmente de cada solo do que se pode fazer. Por que nós ainda usamos tanto tijolo se a construção civil moderna já está na estrutura metálica? Mauro, temos aí algumas situações. Custo e falta de mão de obra qualificada na nossa região. Nós nunca vamos ter essa mão de obra qualificada porque as empresas não usam essa tecnologia. Depois você tem produto altamente luxuoso, de ponta, com design internacional e ainda no tijolo. Nós hoje já usamos muito bloco de concreto, já usamos muito outros materiais que não só o tijolo. Em relação a isso, vou dar um exemplo recente para você, o Will Palladio. Toda a fachada ventilada do Will Palladio foi comprada de fora, com mão de obra vindo junto. Toda a parte de vidro do Will Palladio foi comprada de fora, com mão de obra vindo junto, porque determinadas coisas a gente ainda não consegue ter em Belém a excelência necessária
para esse tipo de empreendimento. Então, é o maior apartamento da cidade, na ponta da doca, número 1, uma localização maravilhosa, a gente não pode pecar. E isso eleva nosso custo absurdamente. Se a gente tivesse mão de obra qualificada em Belém para uma série de outras coisas, a gente estava nadando de braçada. Mas isso, infelizmente, ainda não é a nossa realidade. O setor, as entidades do setor têm preocupação com essa qualificação dessa mão de obra? Tem. Para evoluir? Tem, investem, o Sinduscom constantemente investe nessa qualificação de mão de obra, porém, ele tem orçamento limitado, então isso dificulta um investimento maior que não seja com uma parceria, com alguns outros tipos de... Que seria um negócio bem interessante, né? O uso do aço ia acelerar bastante tudo, ia facilitar, ia trazer alguns designs bem diferentes, né? Sim. Eu imagino você conversando lá com o Pininfarina dizendo que tudo vai ser feito em tijolo. Mas hoje não é. Eles devem se espantar, né? Mas hoje já não é tudo tijolo, a gente já usa muito bloco, a gente já usa muita coisa de concreto, muita coisa pré-moldada, pré-fabricada. Então isso já tem melhorado, o que dá velocidade, que hoje limpeza. A construção na Europa, nos Estados Unidos, é um Lego, né? Inclusive, a gente utiliza menos água já na nossa construção. Sim. Sobre o que você está falando na Europa ser um Lego, a gente tem que também trabalhar muito com a questão clima. Então, tem coisa que você vai ver na Europa que serve para lá que não serve para nós aqui. Tem tipo de construção que trabalha nos Estados Unidos que aqui não funciona, devido à umidade excessiva, devido a uma série de fatores. Então, aí já é uma questão técnica que envolve uma série de outros fatores. Não é simplesmente vamos fazer igual. Você tocou agora num assunto interessante. A nossa arquitetura, a grande maioria da nossa arquitetura, parece que não sabe que chove aqui, né? Todas as sacadas enchem de água. Você tem que colocar reiki, tem que pôr vidro, depois de receber os apartamentos. Por que acontece isso? A arquitetura ainda não se adequou da necessidade de... aqui chove muito, junto com vento e assim por diante. E aí o que é que nós temos para fazer? Não fazer sacadas? Não, fazer sacadas que já venham com vidro projetado. A legislação proíbe. Se eu fechar a sacada com vidro, ela deixa de ser sacada. E então, a sacada não entra na conta, exatamente, na conta do terreno. Você tem que entrar como sacada e depois o próprio proprietário aí você tá coloca o reiki. Pela conta da proporcionalidade do terreno. Exato, exato. Se nós tivermos um índice construtivo maior que não precise acontecer isso, a gente já pode entregar fechado. Como hoje isso não acontece, a gente é obrigado a entregar aberto e o cliente vai lá e fecha. Então, são questões de legislação que, se bem adequadas, se bem ajustadas, a gente consegue melhorar. Essa questão do revestimento que você falou que não é legislação. Hoje, qualquer prédio sem revestimento em Belém significa infiltração imediata. Imediata. E depois tem outro tipo de revestimento que tem caído frequentemente, o que é inadequação ao clima. Provavelmente alguma questão técnica em argamassa, em algum tipo de produto utilizado. Mas, graças a Deus, da quadra não é da quadra, mas quando nós tivemos uma invasão de construtoras de fora, você lembra disso, né? Sim, Vieram sim. com o que usavam lá no sul e dançaram aqui, né? Deu errado. Até hoje estão revestindo novamente pela terceira, quarta vez os prédios deles. Exato. Sem dar a devida atenção ao nosso clima, que é diferente. Né? Não é nem melhor nem pior, mas é diferente. É diferente, por isso a gente não pode usar qualquer coisa que a gente vê por aí. Vamos levar essa tecnologia para Belém. Vamos levar essa novidade para Belém. Nem sempre é possível, devido ao nosso clima, que é bem peculiar. E isso atrapalha em algumas coisas. Olha, Leopoldo, muito obrigado por essa conversa, um bate-papo extremamente informativo, né? Com quem está lá no dia a dia, e a gente acaba trazendo as curiosidades do que a gente ouve, do que a gente sente. Parabéns pelos 45 anos, eu quero no decorrer desse ano ainda poder conversar, eu quero um dia conversar com seu pai, né? Você já entrou com o barco navegando, né? Eu quero ver lá no início, como é que foi para sair o barco, né? do porto. Foi muito couro, foi muito trabalho. Eu imagino. Começou com ele, com a ajuda da minha mãe. E assim a coisa evoluiu. Hoje já fica mais fácil vocês acelerarem, mas ele já passou por todos esses detalhes. Claro. E a gente precisa saber, né? Como é que eram esses projetos iniciais. Vai ser um prazer para ele também, com toda certeza.
Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Mauro, mais uma vez por estar aqui com você, participando do Argumento. Obrigado pela sua companhia. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, estaremos de volta. Até lá e boa noite.